Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui para mais essa jornada de hoje. E vamos que vamos, né? Nosso bom dia aí para Santa Filomena, que já está no ar, já testou o chat, muito bom. Ali, ó, vamos ver aqui as outras turmas também que estão acompanhando. Brasileira, Campinas do Piauí, Hugo Napoleão, Paulistana, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena novamente. Bom dia, Tamboril, bom dia, Várzea Branca, enfim, o nosso bom dia para todos vocês. E para as turmas também que estão acompanhando aí pelas ondas do YouTube, né, Beatriz? Né? Bom dia para você também. Bom dia, Marcos Alves também. Olha a turma do YouTube entrando também, muito bom. Pessoal, nosso tema de hoje é liberdade de expressão nos meios de comunicação. Esse é o nosso objeto de estudo hoje, objeto de conhecimento. Liberdade de expressão nos meios de comunicação. E, olha aí, nosso objetivo, né, objetivo de aprendizagem, é justamente a gente discutir e conceituar liberdade de expressão e refletir sobre mudanças econômicas, culturais, sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho. Muito importante isso aí. Opa, Hugo Napoleão já testou o chat também, bom dia. É isso aí, né? Aí pessoal, vamos testar o chat, as outras turmas aí, Campinas do Piauí, Paulistana, vamos testar o chat também. Não deixe perguntas para depois. Vamos aproveitar esses momentos. Então, vamos lá, né? Olha aí. Vamos pegar aqui a canetinha, aqui, o nosso marca-texto aqui, e a canetinha vermelha. É isso? Bom, a liberdade de expressão, pessoal, é um direito, né? Está garantido na nossa Constituição, mas é um direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represália. E eu vou dizer para você, a represália é um problema pesado, né? Então aqui, ó, permite aqui manifestar opinião sem medo de represália, né? E da mesma forma autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Então aqui, ó, também diversos meios, recebido diversos meios, de forma independente ou sem censura. Ou seja, o que significa isso, pessoal? O que significa? Significa que o meio que pode ser qualquer um, pode ser rádio, TV, jornal, e não pode haver censura. Significa que é o direito da gente expressar nossa opinião pessoal ou de um grupo com respeito, respaldado na veracidade da informação. Então, pessoal, quando nós falamos de liberdade de expressão, nós estamos falando de questões que levar informações verdadeiras, tá? Não pense que liberdade de expressão autoriza os fakes. Não autoriza fake. Coisas falsas não são autorizadas, é só a verdade. Lá no artigo 19 dos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá bem expresso essa questão da liberdade de expressão. Veja só o que diz ipsiliter aqui o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Então, significa que, pela Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, eu posso emitir uma opinião a respeito lá do Japão, do Iraque, de São Paulo, de Minas Gerais, daqui do Ceará, do Maranhão, daqui do Piauí, porque não há fronteiras, né? Mas lembrando para vocês que lá nos conceitos de ética, lembrando para vocês que nos conceitos de ética, a questão da liberdade
também faz parte lá dos conceitos de ética, mas não sei se vocês estão lembrados, mas tiveram uma aula a respeito de ética, né? Sei que tem uma disciplina de ética e relações interpessoais, mas tem lá uma parte que se diz, que é o princípio lá dentro dos conceitos de ética, se fala lá de liberdade, mas também fala de responsabilidade. Veja só, na Declaração dos Direitos Universal, não fala nada de responsabilidade, mas, né, deixa subentendido que a responsabilidade está implícita aqui, tá? A chargezinha aí, né? Eu tenho uma opinião. E aí? Bom, eu posso concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Voltaire colocou isso aí, esse posicionamento. Então veja só, quando Voltaire colocou que esse posicionamento, que fez essa frase, quer dizer, ele não está dizendo que concorda, ele posso não concordar com o que você vai dizer, mas você tem o direito de dizer. É isso que ele deixou, né? E que vai defender esse direito da pessoa se manifestar. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Antônio Machado. Bom dia, Carlos Zeus. Olha aí, tá bom. Nosso bom dia para vocês também. Olha a Gardênia também. Bom dia, Gardênia. Bom dia, Marco Alves. Então, também, veja que essa liberdade de expressão, esse termo, né? Tem como referência a livre manifestação de diferentes vozes. Ou seja, quando se fala vozes aqui, pessoal, não é só a palavra dita assim, ó, aquela sonoridade. Essas vozes aqui, elas podem estar escritas, elas podem estar na forma de charge, de desenhos, de diversas formas, de expressões, né? Ela pode estar assim. Então, é livre a manifestação de diferentes vozes, independentemente se eu concordo ou não, né? Ou se também há divergência em alguns pontos ou discordam uns dos outros, né? Então, nós temos aí essa questão, que a manifestação é livre, porém eu posso não concordar com a ideia, ou com o pensamento, ou com as vozes que está sendo dito, né? Bom, esse é o fundamento, das razões de liberdade de expressão. É uma premissa nos regimes democráticos. Os regimes democráticos, né? Todos eles, na atualidade, no tempo passado não foi tão assim, né? Tem essa premissa que é a liberdade de expressão. Então, quando vocês ouvirem uma notícia, ou qualquer veiculação, um dizer, seja na rede social, seja na mídia tudinho, vocês ouviram dizer, vocês estão vendo assim, a pessoa está manifestando a sua liberdade. Mas não significa também que a pessoa possa levar ofensas, né? Porque no regime democrático você pode dizer o que você quiser. Porém, né, embutido nele está a responsabilidade. Lembro sempre para vocês essa questão da responsabilidade. Nós falamos lá o posicionamento que está dado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém na nossa Constituição também já foi positivado a liberdade lá no seu artigo 5º, em que está dito lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos termos seguintes. Aí no inciso 4 aqui, está dizendo: livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer isso? Os direitos, né, lá no caput do artigo 5º, está dizendo que esse direito, né, de igualdade garantido a todos os brasileiros. Quando se fala aqui brasileiros, pessoal, não há distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Não há distinção aqui. É brasileiros. Para a Constituição, brasileiro naturalizado é brasileiro. Professor, qual é a diferença que tem? Olha, brasileiro nato é aquele que nasce dentro do território brasileiro. Ou também que ele tenha a questão de sanguinidade, mesmo que nasça em outro país, também pode ser considerado... Como é que é? Bom, um brasileiro que os pais estão a serviço nas embaixadas, né, pelo mundo afora, consulados e tudo mais. Eu sei. Os filhos estão lá, nascidos lá no estrangeiro, mas eles são brasileiros por questão de consanguinidade, ou seja, são parentes diretos. Mas tem aquelas outras pessoas que vieram morar no Brasil e gostaram tanto do Brasil e resolveram entrar com um pedido, né, de nacionalidade. Eu quero me tornar brasileiro. Eu não tive a sorte de nascer no Brasil, porque nem todas as pessoas, ao nascer, não escolhem onde nascem. Normalmente são os pais, não é que os pais escolham, né? Mas são os pais que estão morando no Brasil ou em qualquer outro canto. Então, mas você pode, o estrangeiro pode vir ao Brasil. Aí tem umas regrinhas, tá, pessoal? Não é assim. O brasileiro, o camarada lá vem lá do estrangeiro, chega aqui e fala assim: não, eu quero ser brasileiro. Não, não é bem assim, tá? Tem umas regras que o estrangeiro, né, tem que ter um determinado tempo, tem que ter lá, feito uma avaliação, uma análise lá dessa pessoa, em questão de crimes, essas coisas, né? Porque senão, sabe o que aconteceria? O estrangeiro cometeria um crime lá no exterior, viria para o Brasil e dizia assim: não, eu quero ser brasileiro. E aí passaria a ser brasileiro, né? Não é bem assim, tá? E tem umas regras para lá. Então aqui nós temos aqui, não há distinção entre o brasileiro nato e o naturalizado, mas também essa lei, a Constituição garante aos estrangeiros residentes no país. Aqui é preciso entender que esse direito aqui, ele é garantido para aqueles estrangeiros que estão morando no país. Um camarada lá foi contratado numa empresa lá no exterior e a empresa ela presta serviços ou realiza atividade empresarial, acontece aqui no Brasil, e o estrangeiro lá, a empresa estrangeira contratou lá o estrangeiro e mandou ele para cá para trabalhar aqui. Então, residentes no país. Então ele vai estar morando aqui, no Brasil. E aí colocou-se todos esses direitos aqui. Vamos aqui colocar aqui que esses direitos eles são bastante amplos, né? Esse não. Vamos pegar aqui. Isso aqui, né? Olha aqui. A inviolabilidade, direito à vida. Ou seja, a vida é um direito garantido. Então não pode a pessoa sair dando tiro, matando outras pessoas, né? Porque as pessoas têm o direito à sua própria vida. Ninguém pode ficar mexendo com a vida dos outros. A liberdade, a igualdade,
a segurança, a propriedade, nos termos seguintes, né? E aí se coloca no inciso 4 a questão da livre manifestação de pensamento, né? Sendo vedado o anonimato. Bom, a manifestação do pensamento, pela Constituição, ela até diz que ela é livre. Então você pode se expressar totalmente. Mas você não pode fazer aquele negócio assim, coloca lá vai lá, faz uma pichação no muro lá da casa de alguém, em alguma parte da cidade, faz uma pichação. Chega lá e diz, o fulano é bandido, o fulano é aquilo, o fulano... Não, não é assim. E aí ninguém sabe quem foi, né? Que foi lá e disse que o fulano é bandido. Esse vedado anonimato significa assim, olha, você tem que dizer, olha, sou eu que estou dizendo, né? E também, aqui tem um duplo sentido nessa questão do vedado anonimato, porque dependendo da circunstância, você tem que manifestar também. Não é esse anonimato aí, não está só no sentido aí da pessoa se omitir de dizer quem foi, né? Muitas das vezes ele vai ter que manifestar também, dada a circunstância. No entanto, tem lá, no inciso 5º, que é assegurado o direito de resposta na proporcionalidade ao agravo. Então, se você colocou lá, né? Olha, a gente vê isso aí muito nas campanhas políticas, né? Que um candidato chega lá no palanque, ou então na sua propaganda eleitoral que aparece na TV, chega lá e diz, olha, o fulano e descasca a coisa, chama de ladrão, de bandido, de criminoso e tal. Aí gastou lá 5 minutos do tempo dele. Vamos supor, né? Não estou entrando no mérito da questão das regras eleitorais, mas vamos dizer, você chegou lá e falou 5 minutos, falou mal. O fulano é bandido, não sei o que e tal, e é filho da não sei o que, e é não sei o que e tal. Colocou lá um monte de coisa. Descascou mesmo, se desabafou, né, a respeito do candidato adversário. Né? Só que aí é o seguinte, né? O candidato adversário, ele vai ter, né, direito, ao mesmo tempo, aqueles 5 minutos que o camarada falou mal dele, ele vai ter 5 minutos para responder. Ele vai ter que chegar lá, ele tem o direito. Veja só, não é que ele vai ser obrigado aí. Ele tem esse direito de dizer, não, você falou 5 minutos, então eu vou falar 5 minutos para te responder. Né? Então vai botar lá, tem o direito, né? Mas não passa não fica só aí. Se for provado, o candidato que você falou mal, se for provado que o que você falou não é verdade, aí, além de ter uma indenização proporcional ao dano material. Então, veja só, se você está trabalhando num lugar, aí o camarada vai na rua, aí chega na rua e fala assim, olha, o fulano aí é ladrão, não sei o que, é bandido e tal. E aí, você falou uma mentira, né? Colocou lá que o camarada é bandido, não sei o que, não sei o que. E aí o camarada, a empresa que ele trabalha, demitiu ele perdeu o emprego. O que acontece? Você falou mal, ele foi demitido, ele entrou na justiça, pediu lá, né? Teve direito de resposta, desmentiu, provou na justiça que você falou uma mentira, e aí ele tem direito à indenização. E quanto é que essa indenização? Olha, o camarada perdeu o emprego.
né? E aí vai lá na justiça discutir, tá, não sei o quê. Dizer quanto é que vale isso. E aí vão fazer lá uma ferição proporcional ao dano. Mas também, imagina o estrago que se dá a uma pessoa quando você coloca para essa pessoa que ele é um criminoso, que ele é um ladrão, que é um bandido. E aí, pessoal, né, os filhos, imagina só, né, a esposa, os filhos, os outros parentes, né, vão sofrer consequências na sociedade, não vão? Vão. E essa indenização também abarca aqui uma indenização moral ou a imagem. Dizer a imagem, pessoal, imagina só, se você é um profissional, você presta serviços, né? E aí diz que você é isso, aquilo, outro. Você tinha uma imagem para prestar serviços, você tinha uma imagem, né? Que, olha, é uma pessoa boa, tudo mais, tal. E isso faz um estrago muito grande. E aí vai partir para essa parte da indenização da imagem. Aqui está repetido. Também lá no artigo 5º, no inciso 10, está previsto lá, que também são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas e é assegurado um direito de indenização por dano material, moral, decorrente da sua violação. Aqui, pessoal, vocês perceberam uma coisa? Vamos lá, né? No artigo 5º, lá no inciso 4, fala da livre manifestação, né? Então, aqui, ele deu... aqui está colocando a liberdade, não é isso? Né? Aqui, caracterizou a liberdade. Mas já começou, na segunda parte, a puxar a responsabilidade. Então, aqui já começa a puxar a responsabilidade, né? Aí já começou a puxar a questão da... Vamos apagar isso aqui que não vai ficar bom. Opa, apaguei demais. A questão da responsabilidade, né? Aqui, ó, o anonimato, essa questão já começou a puxar. E dá mais aqui também. Aí já aqui assegurado o direito de resposta, tudo aqui também, ó. Já está colocando aqui, ó, né? Você tem que ter identificação, tem o direito de resposta. Já está dizendo, olha, você tem responsabilidade, não faça besteira. Mas aí também já começou também, lá no inciso 10, dizer que você... Opa, peraí. Você tem liberdade de expressão, mas o outro lado, de quem você vai falar, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, de quem você vai falar, preste muito atenção. Preste muita atenção. A intimidade. Pessoal, intimidade, imagina só uma pessoa, né? Você pegar, é um fotógrafo e tudo mais, e aí você vai lá, quando chama lá, a pessoa está tomando um banho, uma coisa assim, você vai lá tirar fotos dela nua. Ou outras questões pessoais, né? A pessoa tem um namoro ou alguma coisa assim com outra. Isso faz parte da intimidade, da vida privada. A honra significa assim que você tem uma postura o quê? Você está ligado muito à ética, essa questão da honra. Então você tem o quê? Você é uma pessoa, até que se prove o contrário, uma pessoa respeitável, uma pessoa honesta. Então, tá lá. A imagem também das pessoas, não é?
a imagem, o que eu represento, né? O que eu represento, né? A minha pessoa representa. Então, a imagem. E aí se colocou também, chamando aqui a questão da responsabilidade, né? Aqui é uma, a gente pode colocar aqui que é uma limitação, né? Limitação da liberdade de expressão. Ah, professor, então quer dizer que na liberdade de expressão, você tem liberdade de expressão, mas preste atenção que algumas coisas são limitadas, né? Você não pode estar chegando e falando assim, adoidado, né? Ah, nosso bom dia aí para Padre Marcos, para Bom Jesus, tá? Ah, Joaquim Pires também, Júlio Borges, né? Muito bom. Pedro II também. Então vimos aqui também, né, uma limitação. Já no inciso 13, a liberdade também ela é ampliada para o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ao mesmo tempo, nesse inciso 13, ele coloca, lhe dá, é colocada a Constituição, né? Expressou que é a liberdade, né? Aí vamos dizer, é uma expressão da liberdade, né? O livre exercício de trabalho, profissão, está dizendo assim, ó, você é livre. Mas no próprio inciso 13 também coloca uma limitação atendida a qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não é qualquer um, é a lei, tá? O que quer dizer isso, essa limitação? Veja só, né? Vocês estão fazendo um curso de serviço jurídico, técnico de serviços jurídicos. Então vocês vão ter uma qualificação para o exercício profissional nessa atividade de serviços jurídicos. Mas assim, ao terminar o curso, vocês vão atender essa qualificação para o exercício dessa profissão. Porém, vocês ainda não vão poder advogar, porque vocês aí não vão ter a qualificação de advogado. Então, para que vocês dê seguimento na carreira, né, aí teria que fazer um curso de direito para ser um advogado. Já no inciso 14, também aqui não foi dada a liberdade, isso o quê, colocadas as limitações. A própria Constituição também, ela assegura que você tenha acesso à informação. Aqui, veja que aqui, pessoal, esse inciso aqui está muito direcionado para jornalista, né? Então, jornalista, vamos dizer que você sabe alguma coisa, você tem alguma informação de determinada situação, né? E aí você não quer você mesmo manifestar diretamente, mas quer tornar público. Aí você procura um jornalista e conta para ele tudo, né? É claro que o jornalista, você chega lá e fala assim, ó, o fulano de tal ali é bandido e tal, não sei o que e tal, ele fez isso, ele fez aquilo outro e tal. O jornalista vai te ouvir, mas ele vai checar, vai ver se o que você está falando é verdade. Porque senão ele vai responder. Tá? Mas só que assim, essa informação que você passou para o jornalista, ele não vai sair dizendo que foi você que disse. Você tem lá, você mostrou, você apresentou as provas, ele não vai dizer que foi você. Porque, olha aqui, ó, é resguardado o sigilo da fonte. Então você pode dizer, e o jornalista, vamos contar assim,
Quem é da Igreja Católica, né, sabe muito bem que a confissão, né, quando você vai fazer uma confissão lá com o padre, você conta tudo lá, né? Você confessa tudo que você fez e que entende que possa não ser uma coisa adequada, que se chama de pecado. Aí você conta lá tudo para o padre. Aí vamos dizer o seguinte, você foi lá, vamos supor assim, né? Você foi lá, chegou lá para o padre, você foi confessar, aí você contou para o padre, padre, olha, eu matei o fulano de tal, não sei o quê, porque tal e tal e tal e tal. E aí explica tudinho. Né? E aí o policial investigador, sabendo que você foi até a igreja, que você é religioso, diz assim, acho que ele foi, o policial estava te observando, viu você sair do confessionário, e aí o policial vai assim, peraí, né? Eu já tenho aqui um caminho para descobrir como é aquela questão lá do crime. Vou perguntar ao padre. Padre, o fulano de tal aí, confessou lá o crime? O padre vai responder para o policial. Senhor policial, o confessionário, não conta o que foi confessado. E é isso. Então, o artigo 14 está direcionado bastante aí para o jornalista e também para o padre, né, que não vai contar também as informações. O padre vai saber, mas não vai contar. Né? O jornalista sabe que foi você, também não vai contar que foi você. Pessoal, isso é uma forma também. Esse artigo 14, o artigo 14, também é uma forma de trazer, né, a informação, divulgar a informação, de levar a questão da transparência, né, para o público. Imagina só, você trabalha num setor, você trabalha num setor em alguma determinada você trabalha num setor em determinada... Você trabalha em um setor em determinada instituição, e nessa instituição aí, instituição, tem lá um gestor, está cometendo lá uma fraude. Né? O gestor está cometendo uma fraude. Mas você sabe que aquele gestor, ele tem a característica violenta. Né? Aí imagina só, né? Se você for reclamar para o gestor, dedurar ele, ou seja, contar, né, para os seus superiores, que ele está... O que acontece? Ele pode agir de forma violenta contigo. Não pode? Pode. Se ele é violento, você foi lá e disse que ele está cometendo as fraudes, fazendo a confusão dele lá, ele pode fazer isso, não pode? E muito acontece. E muito disso acontece. Mas aí você pegou e falou assim, bom, se eu contar lá para o chefão, lá para o governador, para o presidente, ou então lá para o juiz, se eu contar lá, ele pode vir para cima de mim, me ameaçar, a minha família, e aí eu estou com um problema grande. Aí você procura o quê? Um jornalista. Aí o jornalista vai lá e vai descascar a coisa, vai mostrar o que é realmente. Né? Vai lá mostrar realmente o que é aquele camarada. Vai dizer tudinho lá, então. Tem as provas tudinho. E por que ele não conta a fonte? Pelo mesmo motivo que se você contasse diretamente, fizesse a denúncia aberta. Tá? Para garantir que você tenha, que trouxe a informação, né? Que você garanta que aquela pessoa, né, não seja ameaçada. Essa é uma razão que tem aqui. Né? Então, o jornalista, no exercício da profissão, não precisa dizer a fonte para dar garantia. Né?
Nós já vimos também, né? Nós já vimos aí que a liberdade de expressão, ela é livre. Você pode se manifestar, seus pensamentos, suas opiniões, tudo mais, tem liberdade. Mas também tem liberdade, e é isso que a gente já comentamos um pouco, que nós temos aqui, né? Que existe temos limites de que pensamento? Já colocamos aí para vocês que já temos limite aí a respeito de quê? A respeito da vida íntima e tudo mais. Mas vamos ver aqui no chat, aqui estou gostando de ver, né? Padre Mark, né? Descobriu que a criança não é filho do até então pai. A família foi para a internet expressar sua dor usando uma foto da criança. Na sua opinião, esse fato seria um caso de processo por expor ao ridículo a criança? Isso aí, qual é o nome da pessoa aí que está perguntando, o aluno? Veja só, isso aí realmente há uma violação da intimidade da criança, da vida, né? Já há uma violação, tá? E ainda mais tem um agravo aí, tá? Tem um agravo aí, que é a exposição da imagem da criança, né? Numa situação pejorativa, né? Pode ser considerada pejorativa para a criança, mas aí tem um agravo porque se trata de uma criança. Se você tem aí, já há uma violação de exposição a uma situação pejorativa a um adulto, imagine com uma criança. Né? Aí temos a violação da liberdade de expressão, né? Temos lá os freios, não temos os freios? Colocamos ali os freios ali, que é a vida, né? A privacidade da vida. Isso faz, essa questão aí da paternidade da criança, né? Faz parte da vida íntima, né? Embora a criança não participou dessa questão propriamente de não ser filho de um, mas ser filho de outro, a criança não participou, mas é uma violação à intimidade da própria criança, né? A criança saber é uma coisa, agora, tornar público para que as pessoas, né, fique aí, né, a exposição, há uma violação aí do direito à liberdade de expressão, principalmente no aspecto da privacidade da vida íntima. Então, esse aqui nós já estamos colocando aí, que fazer, difundir, mostrar, né? Tem os limites. Alguns deles a gente já até colocou para vocês, né? Bom, a gente sabe também que para a gente poder viver, né, em sociedade, nós temos que ficar atento ao que se passa, né? Quais são as declarações que estão fazendo, tá? E ver se ocorre, se pode ocorrer aí alguma ofensa, né? Principalmente quanto aos estilos de vida. Vamos lá aqui, tá? Opa, gostando de ver, Beatriz, né? Uma coisa eu não tenho coragem de fazer: matar pessoas. Mas assim também, depende do tipo de pessoa, né? Sim. For para me defender alguém, eu faço qualquer coisa. Beatriz, aí nós estamos entrando para essa questão que você está colocando, né? Aí está indo mais para o lado do direito penal, tá? Aí está mais para o direito penal. E aí vocês vão ter que conversar aí com o professor Laudo, que aí vai estar mais na área penal. Aí, inclusive, vocês vão ter uma disciplina, né, relacionada ao direito penal. E aí você pode ver mais detalhes lá com eles, tá bom? Então, nós sabemos aqui que é essencial a gente estar atento ao que está se falando a nosso respeito, né? Para a gente viver, né? Ver se tem alguém nos ofendendo, falando da nossa origem, do nosso estilo de vida.
Pessoal, vamos aqui colocar alguma coisa que até um certo tempo a gente eu ouvi várias vezes expressões daqui eu vou dizer que além de estar, né, tornando pejorativa a pessoa, também está aí manifestando uma ofensa, né, direta. Que se dizia muito assim, né? Ao negro quando não faz na entrada, faz na saída. Além da ofensa, caracteriza uma outra discriminação racial aí. E isso, né, tem que observar, pessoal. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Peço para vocês tenham muito cuidado com relação a alguns ditados que vêm aí passando de geração para geração. Um deles é esse que eu estou falando, né? Que diz lá, o negro quando não faz na entrada, faz na saída. Cuidado, tá? Muito cuidado. Porque além de ser uma violação aí, né, à liberdade de expressão, porque você já vai estar colocando aí a questão da honra da pessoa, né? Colocando a honra da pessoa aí em dificuldades. Mas cuidado com também que essa expressão que eu coloquei para vocês ela tem uma característica de explícita mesmo de discriminação racial, tá? Cuidado com isso. E outras também por aí afora. Bom, porém aqui nós fizemos aqui, né, vimos, né, nesse período, né, da pandemia, a partir de 2020, né, tivemos aí, ó, registro de 1.700 declarações falsas, né? Que são as famosas fake news que tem. Pegou esse nome, né? Porque lá vem do inglês lá, né? Notícia falsa. Mas eu prefiro até separar, né? Que são posicionamentos falsos. Porque a notícia não pode ser falsa. A notícia tem que ser verdadeira. Veja só. Essa questão de ter essa quantidade de declarações falsas está prejudicando a imagem do Brasil no exterior. Então você lá no exterior tem um ranking, né, dos países que têm maior ou menor liberdade de expressão. E essa quantidade de fakes aí tem colocado muito. E aí, pessoal, nós temos também aqui muitos ataques também, né, para misturar aqui com essa queda da imagem, né? Temos alguns ataques, né, diretos, né, a jornalistas, inclusive, né, no exercício da profissão do jornalista, ataques agressivos. E também vimos aí que muitos fakes, né, com ataques discriminatórios às minorias. Minorias, pessoal, vamos dizer assim, no Brasil hoje, se a gente for ver, está saindo algumas coisas do IBGE aí, né, dos eleitores, dos candidatos, não tem? Tem. Né? Ataques discriminatórios, vamos dizer assim que vamos pegar o dado que saiu mais recente, saiu até hoje no jornal, né, da manhã, ontem à noite também saiu, que temos candidatos aí de origem negra, candidatos de origem indígenas. Nós sabemos que, né, se vamos pegar assim, uma etnia que no Brasil tenha poucos, né? No Brasil tem poucos ucranianos, né? E aí, por exemplo, atacar. Teve aqui um político brasileiro, né?
que foi atacar as mulheres ucranianas. Custou o mandato dele. Então são ataques discriminatórios aí, ou ataques de todas as formas, colocando, né? E inclusive ataques a jornalista, dizer que o jornalista é não sei o quê, né? Eu ouvi aí até alguns ataques aí, dizer que o jornalista é analfabeto, que não sei o quê, que é mentiroso e tal. E isso prejudicou, tem prejudicado muito, né, a imagem. Veja só, pessoal, o tamanho do problema que tem essas declarações falsas. Está prejudicando a imagem do Brasil. Ô, professor, e o que tem a ver esse negócio de o Brasil é o Brasil, né? E o que tem a ver isso aí e tal? Ora, tudo a ver, pessoal, né? Você imagina só, né? Um estrangeiro, vamos dizer que seja, vamos botar aqui, né, alguém, né? Ei, Yasmin Rosada, vamos dizer que a Yasmin Rosada é uma, ou então a Beatriz, né? A Yasmin e a Beatriz, né? A gente tem aí, vocês sejam endinheiradas, tenham muitos recursos, né? Tenham muitos recursos, são estrangeiros e tudo mais, e você tá lá, vocês estão lá no estrangeiro, são bilionárias, tomara que um dia sejam, e aí vocês estão pensando em fazer algum tipo de investimento no Brasil. Yasmin e Beatriz, vocês agora são estrangeiras, moram lá na Paris, né, Nova York, tem muito dinheiro, e vocês querem fazer um investimento aqui no Brasil. Aí, pessoal, um dos itens que o estrangeiro, que as pessoas analisa para fazer investimento no Brasil, é esse ranking aqui. Opa, cadê? É esse ranking aqui. O ranking da imagem da liberdade de expressão. Imagine assim, né? Nós temos aí como um dos países mais fechados, né, no mundo, que tem bastante restrições de liberdade de expressão, a Coreia do Norte. É um país que tem muita restrição, né? Imagina só, né? Você está lá com o teu dinheirinho e aí você vai querer fazer investimento. Só que assim, lá quem dá informação pelo menos assim, né, a grosso modo, né, não conheço a fundo, mas se é um país muito fechado para você ter informação, é meio complicado, né? Porque as informações para serem divulgadas em países assim muito fechados, que não têm liberdade de expressão, primeiro tem que passar por um crivo de censura, para que lá os comandantes, né, daquele país vai passar num crivo de censura, e só pode dizer o que ele permitir. E mais, aí vamos para as declarações falsas, né, nessa mesma análise para fazer o investimento. Tá? Vamos nessa mesma análise aí para fazer ver a questão do investimento. Imagina assim, né? A declaração falsa. Não, o Brasil é aquele não sei o que tem. Ali você ganha dinheiro muito, tem negócio assim e tal. Porra, tudo informação falsa. E aí você é investidora, né, Beatriz? Yasmin também. Aí vocês estão lá no estrangeiro, tá vendo essas notícias, pensa que é verdade e pega o dinheirinho de vocês e pá, investe no Brasil. Como a coisa não é tão simples assim, aí vocês quebram a cara e perdem dinheiro. Perceberam, pessoal, o tamanho do problema? Lá no artigo 220 da Constituição, que ele também cita lá o artigo 5º, né, coloca lá, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou vínculo, não sofrerão qualquer restrição
observado os disposto nesta Constituição. Aqui, pessoal, é outra manifestação também da liberdade de expressão, que não sofrerão qualquer restrição. Né? E aí cita lá que nenhuma lei, também no parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado lá o inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Então está dando também, lá colocou a questão da, lá no artigo 5º, colocou a questão da liberdade de expressão, você tem liberdade para expressar teu pensamento, mas ao mesmo tempo você tem algumas restrições lá, que são algumas limitações colocadas lá, principalmente no artigo 13, que está lá, no inciso 13. Então aqui, ó, plena liberdade de informação jornalística. Agora sim, né? Vamos supor que o jornalista, né, tá colocando lá, tá falando do partido de esquerda ou tá falando do partido de direita, tal, né? Não pode ter censura, né? Do ponto de vista político, ideológico ou artística. Teve no Brasil aí umas falas a respeito de uma obra de arte, né, que foi feita, né, que era montada com corpos humanos e tudo mais, né, andaram tentando colocar uma censura. Opa, não. Aí chamaram o parágrafo 2º do artigo 220 dizendo, olha, é vedada a censura. Não tem, pode fazer isso não. Aí essa charge aqui é bem interessante, né? Tá colocando ali, né? Por que estão removendo a charge sobre censura? Né? Coloca aqui esse primeiro, né? Fazer o balãozinho aqui para ele, né? Né? Aí a resposta vem. Porque não existe mais censura. Mas, pessoal, essa realidade não é tão assim, né? É verdade, Beatriz, a questão do fake, né, ela proporciona uma enganação, e além do mais, né, tá, Beatriz? Além do mais, né, ela leva as pessoas, né, que são enganadas a cometerem erros. Por isso, pessoal, sei que lá em casa meus filhos tem um filho adolescente, fica muito na internet. Eu tenho chamado a atenção dele e vou colocar para vocês, né? Fiquem muito atentos, tá? Fiquem muito atentos. E veja essa mídia que está saindo agora a respeito do jornalismo, né? Eu vi, acho que foi ontem, foi hoje, né? Eu vi uma mídia, né, que coloca lá os jornalistas, né? Assistam essa, veja se vocês ver, né? Tá falando lá a questão do jornalista, da profissão do jornalista, e coloca lá, desconfie, pergunte, né? Aí todos os jornalistas assim, perguntam, mas por que isso? Por que aquilo outro? Por quê? E desconfie. Vocês verem notícia na internet, desconfiem. Pergunta, mas por que o camarada está falando isso? Façam sempre isso. Por que ele está dizendo isso? Por que aquilo? Por quê? Né? É verdade? Aí pergunta assim, é verdade? Onde é que eu consigo confirmar que é verdade? Então, pessoal, quando vocês verem coisas, para não caírem em fakes, sempre pergunta, né? E aí nós podemos começar a falar com vocês sobre liberdade de imprensa
Vamos fazer o seguinte, pessoal, para a gente não quebrar o assunto no meio, né? Nós já estamos chegando já no limite dessa aula. Vamos dar uma pausazinha aí para a gente tomar uma água e volto já já com vocês para a gente conversar sobre liberdade de imprensa, tá? Rapidinho a gente está de volta.